Este programa tem o apoio de Custom Bandag, Bagel Supreme, manifesta a tua santidade em mim, toma-me dentre a minha dispersão, recolhe-me de onde me perdi e enche-me de novo o coração. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Minha terra se abrirá à tua chuva, as minhas pedras não farão mal a ninguém, meus montes serão caminho para todos. Pasto abundante cura será para tudo que coma de mim, e eu serei a terra que emana leite e mel. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Dá-me umas entranhas novas, as minhas pedras não farão mal a ninguém, só acariciarão. Infunde o teu espírito em mim, Senhor, faz com que se apaixone por mim, que queira fazer morada em mim e assim tenha sabor a ti. Então habitarei na terra que é minha e eu serei o teu povo e tu serás o meu Deus. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me e tudo se transformará em mim. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nos encontramos para refletirmos um pouco ao ritmo da liturgia que nos vai sendo proposta em cada domingo. E desta vez nós vamos refletir em conjunto sobre a liturgia deste domingo, do 13º domingo do tempo comum. Durante os próximos domingos nós vamos assistir a uma liturgia que nos impulsiona para a meditação sobre o discipulado de Cristo. O que é ser discípulo de Cristo? O que é seguir o Mestre? E então hoje nós temos uma cena em que primeiramente encontramos Jesus a caminho já de Jerusalém. Jesus vai a caminho de Jerusalém para cumprir o seu destino profético. Temos esta cena em que Jesus se põe a caminho de Jerusalém e ia passar numa aldeia e queria aí se hospedar. Mas como era uma aldeia de samaritanos, aquela gente não o recebeu. E não o recebeu porque ele ia a caminho de Jerusalém. Era um judeu a caminho de Jerusalém. Já sabemos, por outra palavra da Escritura, que
os samaritanos não se davam com os judeus e então não o acolheram. E os apóstolos, aqueles homens que seguiam Jesus, quiseram vingar-se daquela gente. E aqui começa já o ministério de Jesus. Aqui mais uma vez se revela que não é um ministério de vingança, não é um ministério de autoritarismo, mas de uma autoridade que lhe vem pelo amor. A autoridade de Jesus vem-lhe pelo amor. Então seguiram em frente e foram-se hospedar noutro lugar. De repente aparece alguém e que diz a Jesus, com aquela infusão, porque encontrou Jesus e porque se encontrou com aquele homem maravilhoso, que toda a gente se deixava envolver pela sua palavra, então diz-lhe: Senhor, eu vou-te seguir para onde tu fores. E o Senhor se vira para ele e diz: olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se tu quiseres, vem comigo nestas condições. Depois o Evangelho vai-nos dando uma série de argumentação. Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro enterrar o meu pai e a minha mãe. E o Senhor diz: olha, deixa que os mortos enterrem os mortos. E por ali adiante, às vezes parece-nos que Jesus se manifesta de uma maneira insensível diante daquilo que nós consideramos as necessidades básicas. Mas o que no fundo o Evangelho nos quer transmitir é que seguir a Jesus, e seguir a Jesus de uma forma séria, leva-nos a um desapego total, a uma liberdade total, tudo aquilo que nos prende neste mundo. Quanto maior for a exigência do chamamento no seguimento de Jesus, maior deve ser a atitude de liberdade que nós devemos de colocar em relação às escolhas que temos que fazer. A atitude que nós temos que ter em relação ao chamamento, ao discipulado de Jesus Cristo, a seguir Jesus, é uma atitude de liberdade, e uma atitude de liberdade no amor. Saber que eu coloco toda a minha vontade, todo o meu sentir, tudo aquilo que eu quero nas mãos de Deus. E depois Deus transforma. Claro, quando Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os mortos, não está a dizer para a gente desprezar a nossa família, não está a dizer para a gente desprezar aqueles que não são próximos, não é? E quando alguém lhe diz: Senhor, eu vou-te seguir, mas deixa-me despedir dos meus pais, e quando ele diz assim: quem jogar a mão ao arado e olhar para trás não é digno de ser meu discípulo. O Senhor não nos está a dizer que nós devemos desprezar os nossos entes queridos, porque seria uma contradição se assim fosse. O Senhor está a dizer que nós não podemos deixar-nos prender por aqueles laços que nos impedem muitas vezes de seguir em frente, não é? É verdade que as nossas preocupações humanas, elas são muito reais, elas são muito existenciais, mas têm que ser elas também colocadas nas mãos de Deus, no coração de Deus. Por alguma razão o Senhor promete a quem deixar tudo e o seguir que terá 100 por 1. Nós podemos deixar a família, deixar os bens materiais, o Senhor nos há de recompensar com 100 por 1. A exigência de seguir o Senhor é partir com Ele nesta aventura de quem não tem onde reclinar a cabeça. O pedido de renúncia que Jesus Cristo nos pede neste Evangelho é para um seguimento mais radical, mas, no fundo, é a mensagem que hoje nós podemos transmitir à Igreja desta necessidade de estar livres, e livres no amor. É uma liberdade que tem uma condição, mas que essa condição tem que ser aceite numa liberdade de amor que nos leva a um dom total de nós próprios. Na segunda leitura de São Paulo, ouvíamos precisamente esta palavra que nos leva a fazer escolhas na liberdade, no amor. E é um amor que é de entrega. É um amor que nos faz dar, doar aos outros.
Então, esta exigência do seguimento de Cristo é renunciar. Na realidade, é o que já vem sendo dito anteriormente, é renunciar a nós próprios, é o tomar a cruz de cada dia, é o renunciar a nós próprios, é jogar mãos à obra. Sabemos que não vai ser fácil, mas não olhar para trás. E quando a gente joga as mãos ao arado é para lavrar a terra, abrir um sulco na terra para meter uma semente e para que essa semente dê fruto. E então nós não podemos voltar para trás. O discípulo de Jesus Cristo é aquele que mete o arado à terra, lavra a terra, faz o sulco, depois semeia para que dê fruto. E então isso exige de nós dedicação, exige de nós sacrifício e deixar que tudo o resto aconteça naturalmente. Depois, na primeira leitura, nós temos o chamamento de Eliseu, a pessoa que foi escolhida por Deus para ocupar o lugar do profeta, para dar seguimento ao trabalho do profeta Elias, que é Eliseu. Este homem que nós vemos, que estava a trabalhar no campo, que estava a arar no campo, e que o profeta Elias passa por ele e lhe atira o manto por cima e lhe faz este chamado de seguir a Deus. E qual é a atitude de Eliseu? A atitude de Eliseu é deixar tudo. Ele mata os bois, do arado faz uma fogueira, assa a carne dos bois, não fica com a carne dos bois, ele divide a carne dos bois pelos pobres e segue Elias para aprender com ele a servir o Senhor e a sua missão de profeta. Então a liturgia deste domingo, irmãos caríssimos, é uma liturgia que é precisamente este convite ao seguimento radical de Cristo. Há uns entre toda a comunidade que são chamados a renunciar a tudo para este seguimento mais radical de Cristo, mas os princípios que se aplicam a este deixar tudo radicalmente para seguir a Jesus Cristo aplicam-se a cada um e a todo que é cristão. Aquele que segue Cristo, na realidade é pôr este anúncio, trata-se de pôr Deus em primeiro lugar, porque é Ele o Senhor da criação, porque é Ele o Senhor de tudo o que é criado, até das nossas famílias, até daquilo que nós conseguimos adquirir ao longo da vida. É Ele que é o Senhor de tudo o que é criado. Então, tudo lhe é confiado e Ele pede a cada um de nós o amor completo. Os filhos que eu tenho, a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, tudo isso eu coloco em Deus, para que Deus esteja em primeiro lugar, porque a obra é obra de Deus. Este preocupar-se continuamente com o anúncio da boa nova da salvação aos homens, nesta liberdade de amor, de coração, é o testemunho de que o mundo precisa para ser salvo. É a nossa missão enquanto seguidores de Cristo e enquanto continuadores da missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, impulsionados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo para termos esta capacidade de renunciar a tudo aquilo que me torna eu, no centro do meu eu, no meu egoísmo, de renunciar a isto para que Deus esteja em primeiro lugar. Irmão caríssimo, irmã caríssima, esta realidade é uma realidade que nós, enquanto cristãos, temos que viver para descobrirmos a verdadeira felicidade em Deus. Enquanto nós não estivermos nesta liberdade do amor, nós vamos sempre olhar o outro com desconfiança, nós vamos sempre ter alguma coisa que apontar ao outro, porque nós vamos sempre acreditar que nós somos melhor um bocadinho que os outros. Não está em discussão se somos ou não somos, está em discussão é que eu deixo que Deus tome conta
da sua obra. E ao tomar conta da sua obra, eu deixo que Deus tome conta de mim. E ao deixar que Deus tome conta de mim, eu deixo que Deus faça em mim aquilo que Ele quer fazer ao serviço do meu irmão. E o resto ao Senhor pertence. Seguir a Jesus Cristo é ter um coração livre, completamente livre, porque hoje talvez nós não tenhamos a mesma realidade do povo de Israel da época de Jesus, mas hoje nós temos tantas e tantas outras prisões que amordaçam, que agrilham o nosso coração, que nem são já a família, são outras ocupações que nós arranjamos para nos alienarmos e para muitas vezes não nos confrontarmos com a nossa realidade humana. O Senhor hoje, nesta liturgia, faz-nos este apelo ao desprendimento de tudo aquilo que me fecha em mim próprio, numa liberdade de amor que me abra aos outros. Para cada um de nós, é este tipo de liberdade de coração, na aceitação do nosso irmão e da missão que Deus tem para nós, como casado, como solteiro, como sacerdote, como religioso, como religiosa, como celibatário também, aceitar esta missão, mas aceitá-la para uma entrega no serviço aos nossos irmãos. Seguir a Cristo é querer ir com Ele até onde Ele me levar. Seguir a Cristo é não ter nada neste mundo, é não estar preso a um lugar, é não estar preso a uma pessoa, é não estar preso, ou seja, não quer dizer que nós não sintamos os afetos, mas que esses afetos não nos impeçam de realizar a missão que o Senhor tem para nós. Às vezes a palavra de Deus também se torna incómoda para a nossa situação, porque muitas vezes a gente diz, mas o Senhor diz que quem não deixar que os mortos enterre os mortos, e porque o outro queria ir lá despedir-se da família, então ele diz que quem jogar a mão ao arado. São exemplos que o Senhor dá às oposições que nós colocamos para fazer a vontade de Deus. Na realidade, o que o Senhor nos pede, o que o Senhor nos exige, o que o Senhor nos manda, é que o sigamos sem reservas, sem limites, sem deixar que a obra de Deus passe para segundo plano. Quantas e quantas vezes nós hoje trocamos Deus por outras coisas? Quantas e quantas vezes nós ignoramos muitas vezes Deus por outras coisas, na exigência do seguimento radical de Cristo, mas da forma como nós estamos a seguir a Cristo na nossa comunidade. Escutemos São Paulo, olhemos para o profeta Eliseu e para o exemplo que ele nos deu e entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele faça a obra dele em cada um de nós. Gostaria apenas de lembrar-vos que no dia 26 de junho, pelas 4 horas da tarde, vou estar a fazer um concerto com a promoção do meu novo disco, do meu novo CD, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Newark. Apareça, participe, eu espero por si. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de Custom Bandag, Bagel Supreme,